transmissão da Academia Dines de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de sábado, que foca na transformação da mente. É uma mentoria onde que nós queremos desenvolver com os senhores um estudo em vida espiritual de como transformar nossa mente. A gente percebe a dificuldade que o ser humano tem de mudar a mente, os valores da mente. E depois de 35 anos empreendendo a engenharia civil geotécnica e lidando com pessoas e procurando fazer a gestão, a gente chega à conclusão, depois de 35 anos, de que a gestão tem que ser cristã, tem que ser com Cristo sendo nosso cabeça, sendo guiado pelo Espírito Santo. E ao longo desse tempo a gente conviveu muitos anos, dias, meses e anos, com pessoas que não mudam a mente, elas têm a mente sempre focada num certo comportamento mundano das suas vontades, das suas ideias, do seu ego. E o que a gente está querendo trazer aqui é que esse ego ele está contaminado, que essas vontades não são as vontades de Deus e que cada um deve ter um relacionamento com Deus para exatamente começar a transformar a mente, transformar o caráter, transformar a conduta. E é isso que nós estamos testificando aqui. É necessário um novo nascimento que representa o início de uma vida espiritual. E a Academia Dynamis quer aproveitar toda essa experiência com uma convivência que vem amadurecendo dia após dia com o Espírito Santo, tendo então uma vida espiritual um pouco mais madura em relação a dias, meses, anos anteriores e trazer para os senhores essa oportunidade de mudança, né, de caráter, de conduta e não ficarmos congelados numa certa postura mundana. Bom, para isso a gente, como vocês podem ver na descrição dos nossos vídeos, sendo uma série de atividades. Nós temos as lives de quinta, sexta e sábado às 19 horas. Temos essa mentoria às 10 horas da manhã e amanhã, domingo, nós temos a Mesa do Senhor, uma outra live, onde que a gente foca o acontecimento universal mais importante, que a Mesa do Senhor representa também a cruz, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que é o que permitiu ao ser humano ter uma vida espiritual, ou permite o ser humano ter uma vida espiritual. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o vídeo. Nós estamos já utilizando desde sábado passado com relação a. Deixa eu só achar aqui. Com relação a esse estudo, então. Porque ele alinha o espírito do homem nessas três, ou nessas duas referências, universo e terra. Então, Deus, que criou os céus, estendeu a terra e criou o espírito do homem. Então, nosso espírito, irmãos, é algo muito importante. E aqui eu quero colocar três lições. A primeira lição: a eternidade no coração do homem é outra forma de dizer que há um senso de comunhão espiritual em Deus. Escute isso. E que ele anela expressar isso em nós. A eternidade no coração do homem, nós podemos dizer assim, fala do senso espiritual divino de anelo pelo homem. Então, meu entendimento dessas primeiras
palavras é que o ser humano ele tem um anelo, ele tem uma ligação com Deus, onde que ele tem um desejo dessa vida eterna. Mas quando ele está com as raízes no mundo, ele deixa de acreditar. Ele deixa de acreditar na vida eterna e ele se vale das coisas do mundo e, e não percebe a oportunidade de ter o melhor amor, que é o amor de Cristo, que supera infinitamente qualquer amor que a gente possa ter nesse nível. O amor pelo cônjuge, o amor pelos filhos, pelos pais, pelos negócios, por carro, por tudo que nós podemos ter de melhor nesse mundo. O amor de Cristo é infinitamente maior. E é esse amor infinitamente maior que dá a oportunidade de ter uma vida eterna. Então, o ser humano, ele deseja isso. Só como ele está escravo do mundo, como ele está em trevas espirituais ao viver nesse mundo, ele não vislumbra isso, ele não procura isso, ele não crê nisso, ele não crê em Deus. Ele pode ser religioso e crer em religião, falar de Deus, falar em Jesus Cristo, que precisa de Deus, que precisa de Cristo, quer ter Cristo, mas ele não vivencia isso no seu comportamento. E daí a necessidade dessa mentoria, transformação da mente, e termos esses preletores que nos ajudam, que são muito mais profundos no estudo da palavra de Deus, para dizer isso para nós, lendo a Bíblia e nos ligando versículos com versículos e nos dando um crédito para a gente ter oportunidade de transformar a mente na mente de Cristo. Isso mostra o quanto Deus anela o homem. E não há outra maneira de Deus nos alcançar. Não há outra maneira de Deus se revelar. Não há outra maneira de nós ver a face de Deus que não seja pelo nosso espírito. Você se lembra? Em Êxodo 33, quando Moisés pede para ver a face de Deus. Ele pede para ver a glória. E é interessante a maneira como tudo isso acontece. Ele pede para Deus mostrar sua glória. Então nós só vamos ficar sabendo que Deus está se referindo à sua face quando Deus responde para ele. E diz: o homem não pode ver a minha face e ficar vivo, Moisés. Mas eu vou te mostrar. Você vai ver uma rocha ferida. Eu vou passar por trás. Você vai ver apenas a sombra das minhas costas, mas a minha face não. Será que é isso mesmo, irmãos? Que nós vamos morrer com essa história aí? Claro que não. Você vai ver lá no Hermon, no capítulo 17 do livro de Mateus. Você vai ver que ali no Hermon, nosso Senhor Jesus, ele passa por aquele processo da transfiguração. E aí aquela glória alcançada pela dignidade moral da sua vida, aquela glória o toma de tal maneira que ela irradia todo o seu ser. Aí ali há dois personagens falando com ele. Quem? Moisés, Elias. Ali Moisés vê a face de Deus. Porque a face de Deus é Cristo. Segundo aos Coríntios 4:4 vai dizer para nós que a face de Deus é Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Que lindo é isso, irmãos! Essa é a face. Ali você vai ver algo tão glorioso. E se você junta essas duas cenas, você tem a revelação, irmãos. Porque hoje ele não está aqui. Nós não podemos dizer que estamos vendo ele. Mas nós vamos perceber que na dimensão da realidade do nosso espírito, tudo tem um significado maior. Compreende? Na realidade da dimensão daquilo que é o nosso espírito, com essa faculdade que Deus criou, para que nela ele pudesse habitar, revelar, manifestar, se mover. Ou seja, com as minhas palavras, Deus quer que nós
creamos nele. Ele quer que a gente tenha certeza que ele existe, que ele é Espírito. Deus quer, e por isso que Jesus Cristo encarnou há 2000 anos atrás, teve a vida de 33 anos e meio, e ele veio com o objetivo de ir para aquela cruz e para salvar a sua vida, minha vida, para uma vida espiritual. Coisa essa que foi perdida lá no Éden por Adão e Eva por negarem desobediência, negarem Deus, negar ser obediente a Deus. E nós hoje somos desobedientes a Deus. Só Jesus Cristo, através de uma vida espiritual com Ele, que nós podemos, então, nascer de novo, aí vem o termo, nascer de novo, porque o nosso espírito está mortificado em pecados, em delitos, e ao nascer de novo, então, nós religamos nossa alma, o nosso corpo ao Espírito de Deus, e aí ele passa a nos educar, nos orientar, para isso o Espírito Santo passar a habitar o nosso coração e nos guiar para nós termos a mente transformada, a mente de Cristo, o nosso caráter se assemelhar dia a dia, após dia a dia, ao caráter de Cristo e a nossa conduta ser uma conduta cristã verdadeira. Não julguem os outros. Não julguem os outros. Não estamos julgando ninguém. Estamos advertindo. Advertindo para uma vida espiritual. Advertindo para uma mudança de mente. Advertindo para uma mudança de caráter. Advertindo para uma vida em Cristo. Advertindo para uma vida de Cristo em nós. Advertindo para a habitação do Espírito Santo, que foi derramado há 2000 anos atrás em Pentecostes, e que nós temos que receber o Espírito Santo. Não acusar o outro, não culpar o outro. Mesmo que o outro tenha culpa, não se está aqui discutindo quem é culpado, quem não é culpado. Está se discutindo aqui que Deus permitiu essa situação, Deus permitiu essa circunstância, e Deus, quando permite a circunstância, ele permite com o objetivo de nos amar, porque ele quer que a gente tenha uma reação à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o ponto. E aí a transformação da mente, e daí a importância do nosso trabalho aqui da academia, que é vivificar, que é ter uma vida espiritual, fazendo o empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Nós temos que produzir no plano horizontal, para então, conjuntamente, produzir no plano vertical, que é a edificação de Cristo em nós. O nosso foco tem que ser Cristo. Para isso nós temos que ter a mente de Cristo. Para isso nós temos que transformar a nossa mente na mente de Cristo, em cada situação, sem culpar os outros. Falar, guiar,